Shalom, seja bem-vindo a mais uma aula de escola dominical. E hoje é a nova revista desse novo trimestre, terceiro trimestre de 2026, a Igreja dos Gentios. Olha, pessoal, que revista maravilhosa, muito bonita, ó. Ó. Nova revista do terceiro trimestre de 2026. A a aula de hoje é a aula lição 1, o chamado para os gentios. Ó. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica em São Paulo há 26 anos. Eu sou professor de teologia. Se você se interessar pelo curso de teologia, me chama no WhatsApp, tá bom? Se você quer de graça esse livro sobre missão, porque a aula de hoje é baseada em missão. Se você quer esse livro de graça, me chama no WhatsApp, que está aqui embaixo, na descrição aqui. Me chama no WhatsApp e fala: Pastor Josiel, eu quero ganhar de graça o livro PDF, Missão, tá bom? Se você quer aprender a palavra de Deus, a Bíblia, é nesse canal. Se inscreva e compartilha. Vamos para a aula. Lição 1. O chamado para os gentios. Texto áureo. Olha aí, confirma comigo. Texto áureo, lição 1. Vamos lá. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Aparta-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Atos 13:2. Primeiro ponto aqui, Deus, o Espírito Santo, está chamando Barnabé. Quem foi Barnabé? Professor de Paulo, o primeiro professor pentecostal de Paulo, que Paulo aprendeu com Gamaliel, que é mestre lá no Sinédrio, mas da área pentecostal evangélica, o primeiro professor de Paulo foi Barnabé. E aqui está dizendo: separa-me para a obra que eu tenho chamado. Barnabé e Saulo. Tem muita gente que diz assim, que a Bíblia diz que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. A Bíblia não diz isso não. Está lá em Atos, capítulo 13. Olha só. O que acontece? Atos, capítulo 13, está dizendo: Paulo, que também se chama Saulo. Saulo é o nome romano. Saulo é o nome hebraico. E Paulo é o nome grego. Paulo, ele tinha dupla nacionalidade. Ele nasceu na Sicília, lá da parte de Roma, mas ele era da tribo de Benjamim. Então Paulo, ele era cidadão romano e cidadão judaico ao mesmo tempo. Então o nome Saulo é de Israel, o nome Paulo é de Roma. Então não foi Deus que mudou, ele tinha dupla nacionalidade. Tá bom? Então o Espírito diz: separa-me Paulo e Barnabé. Olha, pessoal, verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança, a vida são alcançadas para a glória de Deus. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Sem pregar o Evangelho, ninguém chega a lugar nenhum. Qual o objetivo do cristianismo? Propagar o Evangelho, divulgar a palavra, divulgar a Bíblia. Se nós não divulgarmos a Bíblia, evangelizar, como vai ter nação evangélica? Quando Jesus batiza com o Espírito Santo os discípulos, ele fala: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e ser-me-eis testemunhas. O objetivo do batismo com o Espírito Santo não é para ficar pulando, profetizando entre quatro paredes. Não. É para levar a mensagem. É para pregar o Evangelho. Olha só. E ser-me-eis testemunhas. Deus batiza as pessoas com o Espírito Santo para ela levar a palavra. Não é para ela ficar só vigília, rodando, campanha. Não. Tá bom? Então, chamado para os gentios. Introdução. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8.
Atos 1:8 está dizendo: o evangelho alcança Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O grande segredo do pregador. Aqui em Atos 1:8 está dizendo: pregar o evangelho em Jerusalém, Jerusalém, Samaria, Judéias e os confins da terra. Jerusalém é nossos familiares. Não adianta você querer ir pregar em outro país, sendo que você não evangelizou sua família. Jerusalém é sua família. 2. Judéia é o bairro vizinho. É Samaria, os bairros vizinhos. Tá? Judéia é o estado. Confins da terra é outros países. Então, primeiro prega para a sua família. Depois para os teus vizinhos. Depois para a tua cidade. Depois para o teu estado. Só assim você pode pregar fora do Brasil. Número 1. Tópico 1. O nascimento da missão gentílica. Antioquia em um centro escolhido por Deus. A primeira missão foi para Antioquia da Síria. Paulo foi lá e pregou na igreja de Antioquia da Síria. Fundada no ano por Silêncio, no ano 300, no ano depois de Cristo, antes de Cristo, olha só. Antioquia, escolhido por Deus. Fundada, essa Antioquia foi fundada no ano 300 antes de Cristo. Foi uma das primeiras igrejas missionárias. Paulo foi pastor lá em Antioquia e Barnabé também foi. Número 2. Profetas e doutores servindo ao Senhor. Pronto, aqui tem um ponto importante. Tem muita gente, hoje em dia não existe profeta, que o profeta último foi João. Existe ministério profético hoje, como também dom de profetizar. Tem 2 tipos de dons. 3. Dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. Então tem muita gente que confunde dons espirituais com dons ministeriais. E eu vou explicar agora um pouquinho aqui. A Bíblia fala sobre os doutores. Doutores é dons ministeriais. Qual a diferença de um dom espiritual para o ministerial? O dom espiritual é o dom de profecia. A pessoa se levanta, profetiza, Deus usa. E o dom de ministério é 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são os 5 dons ministeriais que está lá em Efésios 4:11. Tá bom? Que Deus deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para doutores. Tá bom? Então, existe profeta ainda hoje? Existe. Mas o último foi João. A Bíblia diz, a lei e os profetas foram até João. Sim, até João. A lei e os profetas foram até João. Agora é a graça e os profetas. Existe profeta hoje? Existe sim. Tem muita gente que diz que não crê. Olha só. 3. A separação de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé foram o primeiro conjunto da obra missionária. Só que teve imprevisto, discordância, que é normal. Ele teve um problema lá que Barnabé levou o sobrinho dele e o sobrinho dele estava com medo, querendo voltar. Aí Paulo ficou nervoso e se separou de Barnabé. Tu vai trazer essa criança? Para que isso aí perder tempo? Que Paulo era sanguíneo. Existem 4 personalidades do ser humano. Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Paulo era sanguíneo, aquela pessoa mais estourada. Então existem essas 4 personalidades aí, tá bom? Paulo era sanguíneo. Então Paulo se separa de Barnabé. O Espírito Santo ordenou, aparta. Olha só, a separação de Paulo e Barnabé. Primeiro, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé. Eles vão para a obra missionária, mas lá na frente eles se separam, como eu falei. Eles têm uma breve discussão e se separam. Aí depois Paulo junta com Silas.
Silas é o segundo companheiro de Paulo. O Espírito Santo e a obra missionária, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado de Justiça ou Atos do Espírito Santo. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ia ser o nome Atos do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que fazia os atos. Então a gente diz Atos dos Apóstolos, também pode ser Atos do Espírito Santo. O livro de Atos pode ser chamado como Justiça, de Ato do Espírito Santo. E eis que inspira e dirige. Quem quer fazer missão, leia o livro de Atos. Quem quer ser missionário, leia o livro de Atos. Quem quer saber sobre a igreja, livro de Atos. O livro de Atos é o único livro que não tem a palavra amém do Novo Testamento, sabia? O Novo Testamento tem 27 livros. Todos os livros do Novo Testamento, a última palavra é amém, amém. Mas quando você chega em Atos, não tem a palavra amém. Por quê? Porque o livro de Atos é a história da igreja. E nós somos igreja e continuamos a dar a história da igreja. O livro de Atos só vai ter a palavra amém no dia do arrebatamento, quando o Espírito Santo arrebatar a igreja, aí Deus põe amém. Porque o livro de Atos, deixa eu ver aqui, para confirmar, vou ver aqui quantos capítulos tem o livro de Atos. 27, 28. O livro de Atos tem 28 capítulos. Tá vendo aqui, Vou mostrar para vocês. Atos 28, tá vendo? Olha, bem aqui na ponta do meu dedo, Atos 28. Nós somos o Atos 29. A igreja, hoje, no século 21, é o livro de Atos, capítulo 29. Por isso que Atos não tem a palavra amém. Porque nós fazemos parte da história da igreja ainda hoje. Nós continuamos. Então, no arrebatamento, Deus sela o livro de Atos com amém. O poder do Espírito na evangelização do gentio. Os discípulos viviam cheios do Espírito e evangelizavam com coragem e discernimento. Até uns 30 anos atrás, a igreja era mais fervorosa, evangelizava, saía nas praças. Eu cansei de pregar em praça, rua, preguei muito em praça. Mas hoje a igreja está morna por causa da internet, das redes sociais, ocupa o nosso tempo. Mas os discípulos, eles pregavam e eram cheios do Espírito Santo. É o que diz aqui o texto. Eles pregavam, eram cheios do Espírito Santo. Detalhe, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer ter sabedoria. Muitas vezes a pessoa é cheia do Espírito, mas não tem sabedoria. Mas quem tem sabedoria é cheio do Espírito. Tem muita gente que roda, pula, profetiza, prega, é cheio do Espírito Santo, mas não tem sabedoria, não tem maturidade. Porque a verdadeira sabedoria e maturidade vem de leitura. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Você pode orar, 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 orar. Se não ler a Bíblia, vai ser cheio do Espírito, menino. Porque tem 4 tipos de crente na Bíblia. Tem o forte e o fraco, o menino e o carnal. O forte é o que lê a Bíblia e ora. O fraco é o que nem lê e nem ora. O menino só ora, mas não lê a Bíblia. O carnal lê, mas não vive. Então vamos lá. Evidência da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram e declaram a intervenção do Espírito, as portas se abrem, vidas são transformadas. A igreja crescia, pregava, crescimento. A primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas, depois 5.000 almas, 6.000 almas, 10.000 almas. A igreja crescia. Eu sempre falo, Pedro pregou uma mensagem só, que salvou 3.000 almas. Hoje é necessário pregar 3.000 mensagens para salvar uma alma. Por quê? Porque Pedro orava. Antes de Pedro pregar essa mensagem, ele orou 1 semana de joelho. O que faz a diferença
na pregação do homem é a oração. John Wesley disse: coloca o teu sermão no fogo, ou fogo no teu sermão. Porque é fácil pregar, o difícil é ter aquele impacto, aquela unção. A Bíblia diz que Jesus pregava como tendo autoridade. Jesus não só falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Firme e forte com unção. A igreja como agência missionária, a igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para todas a comunidade cristã. A igreja que ora, jejuma, discerne, tem direção divina. A igreja que ora, consagra, jejum e oração. A igreja que faz oração e jejum tem direção de Deus. A igreja que não ora não tem direção de Deus. Uma igreja que ensina e sustenta seus missionários. Olha só, uma igreja que envia e sustenta. Não basta só enviar. Não basta só a mulher empurrar o filho para o mundo, trazer o filho ao mundo. Não basta só parir, como diz o nordestino, né? Parir. Não basta só dar luz, tem que cuidar. Então é fácil enviar missionário para a África, é só colocar ele no avião e enviar ele. E lá, e o sustento? Quem vai sustentar ele? Ele vai viver de quê? Então é igual a criança nasce, a mãe tem que cuidar, dar amamentar, dar banho. O missionário é a mesma coisa, você tem que enviar, mas tem que mandar recurso para ele sobreviver lá. Porque senão, tem muitos missionários que foram enviados de igreja do Brasil para outros países que foram abandonados. Eles lá que se virem fazer a missão. Mas como é que ele vai pregar o evangelho, dirigir a igreja, ganhar alma, se ele tem que trabalhar? E muitas vezes trabalhar o dia inteiro, chegar cansado à noite. E como é que ele vai pregar no outro dia? Que ele vai ter que trabalhar de novo. Missionário não pode ter serviço físico, serviço registrado, trabalhar CLT. Não, missionário é pregar. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Pregar, orar, visitar, abrir igreja. Agora, missionário que trabalha registrado numa empresa, que dia que ele vai pregar o evangelho? Na folga dele, que ele está cansado? Então é fácil enviar o missionário, o difícil é manter. É fácil ter um filho, é difícil criar. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mão sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja... Já Paulo foi diferente. A igreja vai, mas a igreja não sustentou Paulo. Né? Paulo teve que orar, se virar para Deus prover, igual Elias, o povo. Né? Mas hoje a igreja tem condição de enviar, então envia, não só envia, sustenta. Fácil é enviar, difícil é sustentar. Uma igreja que cumpre a grande missão, ordena Jesus que permanece a pregar, a fazer discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Vocês devem pregar. Eu preguei para vocês, vocês pegam para os outros, o outro prega para o outro, e assim vai. Nossa missão é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Conclusão. A missão entre os gentios começa com oração, jejum, sensibilidade à voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde e se interessa por sustento. A palavra de Deus, poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua o chamado da sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Nossa missão é pregar o Evangelho. Jesus disse, eu vos farei pescadores de homem. Para que você foi salvo? Para salvar alguém. Então vamos lá, você está caindo no buraco, eu te tiro do buraco. Para quê? Para você me ajudar a tirar as outras pessoas que estão no buraco. Se eu preguei o evangelho para você, você foi salvo? Salvo para quê? Para ficar em casa? Não, para ganhar outras pessoas. Se eu te tirei do inferno, para quê?
Para você só ficar no céu? Não, para você me ajudar a tirar pessoas que estão no inferno. Então, nossa missão é pregar o evangelho. A missão da igreja primordial não é louvar, cantar, orar. Missão da igreja é pregar. Pregar. Não basta ir só ir lá na África pregar. Você pode pregar na tua rua, no teu vizinho, na internet. E está aqui uma dica. Abre um canal no YouTube e começa a pregar Jesus Cristo. Você sabia que eu tenho um canal só de evangelização? Tenho outro canal só de evangelização. Então uma dica aí para quem quer ganhar almas. Abre um canal na internet, começa a gravar vídeo em casa e coloca no YouTube. Você vai evangelizar o Brasil e o mundo. Eu tenho vários alunos aí na África me assistindo. Japão, Inglaterra, Suíça, Flórida, Estados Unidos, Portugal, Angola, Moçambique. Tem 20 países me assistindo através do meu canal. Então eu estou pregando agora para 20 países. Por que você não abre um canal e começa a pregar também? Tá bom, pessoal? Então essa é a lição 1 dessa nova revista que vai iniciar julho, 5 de julho de 2026. Eu estou adiantando ela para quem é aluno e professores da escola dominical, tá bom? Se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos e compartilha nos teus grupos da igreja, tá bom? Quem quiser o livro de graça, de missão, você vai me chamar. Pastor Josiel, eu quero de graça esse livro sobre missiologia, sobre missões. Me chama no meu WhatsApp que eu te dou de graça em PDF, livro digital, aqui no WhatsApp, tá bom? E quem quiser fazer o curso de teologia, tá aqui, ó. Curso básico, médio, bacharel e mestrado. Aí, pessoal. Tem curso de grego também, curso de hebraico, os livros de teologia e anel. Formatura de teologia, ó. Todo ano nós temos formatura. Ó, quem quer o anel grosso ou o anel fino? Tá aí, ó. Anel grosso e anel fino, ó. O anel grosso, ele fica assim na mão, ó. Aí tem o mais fino. Se você quer fazer esse curso aí, pessoal, de teologia, grego, hebraico, fazer o curso de teologia, os livros estão aí, 20 livros é o curso básico. Aí você vai me chamar nesse WhatsApp aí, quem quer fazer o curso de teologia, me chama nesse zap, tá bom? Um abraço, fique com Deus.